para a edificação das nossas vidas espirituais. Vamos falar de um personagem que no início meio rebelde ou muito rebelde, mas vê como Deus trabalha na vida das pessoas, como Deus trabalha na vida do ser humano, como Deus transforma as pessoas. Deus tem um poder maravilhoso, o Espírito Santo, de transformar a vida das pessoas. Eu gostaria que os irmãos, sentados como estão, abrissem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 58 e 59. Atos 7, 58 e 59. Depois nós vamos ler mais outros versículos, em outro capítulo. Depois versículo capítulo 8, depois capítulo 9, e assim vai, né? Mas vai ser rápido, irmãos. Atos, capítulo 7, versículo 58 e 59, para os irmãos que lêem a Bíblia, é bem conhecido esse texto. Todos acharam? Amém? Diz a palavra de Deus. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Nós já oramos. Então, o personagem da mensagem, por enquanto, é Saulo de Tarso. E nós encontramos muitos Saulos de Tarso no mundo inteiro. Onde a gente vai, sempre tem um Saulo de Tarso. Não perseguidor da igreja, como Saulo de Tarso era perseguidor, mas que não aceita o Evangelho, não conhece Jesus, como Saulo de Tarso não conhecia também. Ele fazia aquilo pela sua ignorância e não porque ele conhecia Jesus. Porque eu acredito que se ele conhecesse Jesus verdadeiramente, ele jamais faria o que ele faria: perseguir a igreja. Irmãos, a igreja, a Bíblia diz que é o corpo de Cristo, é intocável a igreja. Quem quiser se dar mal, prejudica um crente em Jesus Cristo, fala mal de um crente em Jesus Cristo, levanta calúnia a um crente em Jesus Cristo, ele vai pagar caro por essas coisas que nós estamos falando. Então precisamos tomar cuidado. Capítulo 8, primeiro versículo, diz assim: também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e foi disperso pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 3: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ou seja, ele não dava trégua, mas ele estava fazendo uma coisa errada, porque ele estava prejudicando a igreja do Senhor. A igreja é do Senhor. E ninguém, como eu falei no início, a igreja é intocável, ninguém pode tocar na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e precisamos entender isso. E Saulo, ele era um perseguidor nato da igreja de Cristo. Mas precisamos entender também que muitas vezes nós temos um encontro com Deus através de Jesus Cristo, é que muda a história da vida de muitas pessoas. Muitos prejudicam, muitos fazem coisas erradas porque não conhecem a palavra de Deus. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, ele muda a sua história. Deus muda a história daquela pessoa. Capítulo 9, primeiro versículo. Saulo de novo. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Ou seja, ele está aqui de novo, diante da igreja, perseguindo a igreja. Ele não conhecia o poder do Espírito Santo, ele não tinha o conhecimento verdadeiro de Deus, ele não conhecia Jesus, que era o cabeça da igreja. Ele não conhecia, ele era um ignorante, um homem corajoso, um homem determinado, mas sobre essa questão ele é ignorante.
Porque se ele tivesse conhecimento verdadeiramente, ele jamais faria isso. Versículo 4 do capítulo 9. E caindo, não, versículo 2. Versículo 3. Versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente ocorreu um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui agora ele teve um encontro com Jesus. Jesus teve um encontro com Saulo. Aí a coisa muda, a história muda, porque ele era romano, ele era zeloso da religião dos judeus, ele era uma pessoa da cúpula dos judeus, e ele tinha cuidado com aquilo que ele fazia. Ele pensava que ele estava fazendo tudo certo, mas estava tudo errado. E agora ele tem um encontro com Jesus. Quantas pessoas já tiveram um encontro com Jesus? Quantas pessoas desses que estão aqui já tiveram um encontro com Jesus, que não era crente, não conhecia a palavra de Deus, vivia ao seu modo, ao seu bel prazer, mas não tinha... Conhecia Jesus como Saulo conhecia Deus, conhecia Jesus como Saulo conhecia Deus, mas não conhecia Jesus Cristo. Mas a partir do momento que teve o um encontro com Jesus Cristo, as coisas mudaram. Mas só que as coisas não foram fáceis para Saulo, como as coisas não é fácil para nenhum crente de Jesus Cristo. Está entendendo? As pessoas acham que tudo cai do céu, que cai dinheiro, cai casa, cai carro. Não, não é bem assim. Somos beneficiados por Deus através do Espírito Santo para termos aquilo que Deus determina que tenhamos. Tenhamos, às vezes, bom emprego, temos casa para morar, temos transporte, temos aquilo que Deus nos determina. Agora, no caso de Saulo de Tarso foi diferente. O encontro dele com Jesus Cristo foi para ele aprender que com Deus não se brinca, que com a casa de Deus não se brinca, que com o corpo de Cristo, que é a igreja, não se brinca. Foi o que aconteceu com Saulo de Tarso. Veja bem o que diz aqui a palavra de Deus. E ele diz: quem é Senhor? E disse-lhe: quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja bem, a igreja de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo falou para Tarso de Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E precisa tomar cuidado quando se dirige a uma pessoa, um crente em Jesus Cristo, para fazer qualquer coisa errada, levantar uma calúnia, falar mal, fazer qualquer coisa que Deus não agrada, coisa que aquela pessoa não fez, mas eu pensei que ele fez e eu estou falando, então Deus vai cobrar de mim, caso faça essas coisas, como cobrou de Saulo. Ele tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá serás dito o que te convém fazer. Olha, tu vai entrar na cidade, lá vai ser dito o que tu vai fazer, o que tu convém fazer. Lá eu vou determinar a tua vida. A partir daí, o Espírito Santo ia usar Saulo, ia cuidar de Saulo, porque ele, para Deus, seria um vaso escolhido para levar a palavra de Deus a muitas nações, para nos trazer essa palavra hoje, e nós estamos pregando nessa noite. Então nós precisamos entender o seguinte, que a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário em nossas vidas. Nós precisamos acolher aquilo no nosso coração, porque a palavra de Deus é a palavra do Senhor. Jesus tem um plano na vida de cada pessoa que ainda não é crente em Jesus Cristo, para que ele possa aceitar Jesus pela fé e ser um crente, ser um filho de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas, eu estava falando com uma senhora esses dias, que trabalha com a Ana Paula. Aí ela disse assim: o senhor é de que igreja? Eu sou de igreja tal, assim, assim, número da rua tal, assim, assim. Aí ela disse: a qualquer hora dessa eu vou visitar o senhor. Eu digo: vá visitar a gente, para ouvir a palavra de Deus e aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Era para ter falado com ela ontem,
Esqueci de falar que hoje nós ia pregar a palavra de Deus, né? Mas nós precisamos levar a palavra de Deus a essas pessoas, que Deus preparou Saulo para isso, para levar a palavra de Deus a outras pessoas, a outras nações. E ele sofreu as consequências da sua desobediência no início. E Paulo falou aqui, Jesus falou para ele aqui, versículo 11, e disse o Senhor, levanta-te e vai à rua direita, se fala com Ananias, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Saulo agora já mudou de ideia. Ele, depois do encontro com Cristo, ele caiu, ele estava cego. Jesus mandou que ele fosse para determinado lugar, mas lá ele estava cego ainda. Mas ele já estava orando a Deus, buscando a Deus. Ele reconheceu que ele não era aquilo que ele pensava que fosse. Ele agora era um homem orientado, estava sobre a mão do Senhor, mas já estava aqui orando. Versículo 13, respondeu Ananias, Senhor, muito ouvimos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha, Ananias estava com medo. Senhor, todo mundo ouviu falar desse homem. Só que esse homem, que era aquele homem que expulsava, que batia nos crentes, que fazia todas as coisas, estava sobre o poder de Deus, sobre o poder do Espírito Santo do Senhor, porque ele teve um encontro com quem? Com o Filho de Deus. Agora ele está aqui orando, mas Ananias estava com medo dele. Estava com medo ainda do homem que estava lá orando. Versículo 15, e disse-lhe, porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E quem lê as cartas daqui do livro de Atos dos Apóstolos, até a última carta de Paulo, são 13 cartas, vê quanto ele sofreu, quanto ele padeceu, quanto ele passou dificuldade. Ali no livro de Romanos, quando a gente lê aquele livro de Romanos, chega a arrepia a gente. Preso em lugares terríveis, lugares imundos, mas ele era um crente em Jesus Cristo, já estava convertido. A oração de Paulo abria cadeias, abalava lugares tremendos, porque ele já era um convertido. Então o que Deus quer para todos nós é isso, que nós possamos entender que o Espírito Santo de Deus pode fazer grande coisa em nossas vidas. Ele que era um homem zeloso da lei, ali com aquele povo, aqueles judeus que eram, segundo eles, eram religiosos ao modo dele, mas não cumpria a lei de Deus, dizia cumprir a lei, mas não cumpria a lei, e Paulo e Saulo eram um desses. Mas Deus queria mudar a história de Paulo, ia mudar agora de Saulo, agora para Paulo, agora é outro homem, é outra figura, vai levar o meu nome aos lugares difíceis, aos reis gentios, sábios e ignorantes. É esse homem que eu quero. Às vezes nós não entendemos a misericórdia de Deus. Nós não entendemos como Deus quer falar conosco, né? Nós não entendemos o que Deus tem preparado para nós. Mas Deus tem muitas coisas preparadas para nós, como tinha para Saulo. E Saulo, que era um homem zeloso, a lei para ele tinha que ser levada a risco do modo dele. Mas você vê o que é que ele fala? Você quer ver o que é que ele fala? Aqui no livro de Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para servir para Deus.
Ele agora não vivia mais os ensinamentos dos homens, do qual ele fazia parte. Ele disse, eu pela lei estou morto para Deus, para viver para Deus. Já estou crucificado em Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde ou em vão, em outra tradução. Ela agora reconhece que a graça de Deus é superior àquilo que ele entendia. Quando ele fala no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça de Deus, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então precisamos entender o seguinte, que é Deus que opera em nossas vidas, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que nos dá a capacidade de estudar, de pregar, de ensinar, de viver uma vida plena com Deus, na igreja, na família, na sociedade. Nós precisamos entender isso. As pessoas que às vezes estão nos ouvindo nessa noite, que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, e talvez tenham um pedacinho de Saulo de Tarso em sua vida, que possa ser transformado agora em Paulo, o pregador da palavra de Deus. O pregador da palavra de Deus. Homem que levou muitas pessoas, que formou muitas igrejas, que levou muitas pessoas ao pé de Cristo, através do Espírito Santo do Senhor Jesus. Então precisamos, irmão, ter essa consciência e ter em Deus esse poder da palavra, para poder falar para as pessoas que não têm Cristo, que não são salvos ainda, mas que pode ser salvo a partir do momento que aceita Jesus, como Saulo de Tarso aceitou Jesus, agora mudou a história de Saulo de Tarso para Paulo, o pregador da palavra de Deus. Amém? Vamos ver aqui mais um trecho aqui. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Você vê o que Paulo fazia, o que ele era, e agora ele muda toda a sua história. É uma entrega total. As pessoas têm que ser uma entrega total, tem que ter uma entrega total a Deus, a Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Filipenses capítulo 3. Ele começa falando assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, é o que tem muitos, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ele falou, nós não podemos confiar na carne, porque a carne é fraca. A carne pode levar o ser humano a um fracasso total, a um crente a um fracasso total. Se você vai confiar, eu sou bom, eu faço... Não, ninguém pode dizer, olha, eu vivo pela misericórdia de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus, segundo a orientação de Deus, para que eu possa ser uma bênção para a igreja, para a família, para a sociedade. Ele começa aqui, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, está vendo? Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele está lembrando o que ele foi antes, e o que ele é hoje, o que ele é agora. Perseguidor da igreja, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era tudo isso, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também perda por todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Olha, Saulo de Tarso, segundo o que nós entendemos, ele estudou nas melhores universidades, era um homem inteligente, era um homem que tinha um conhecimento tremendo, ele tinha
foi instruído por Gamaliel, era um homem que tinha um conhecimento tremendo, mas ele diz, eu considero isso aí como escória, como esterco, em outras palavras, para que eu possa ganhar a Cristo. Estar com Cristo era melhor do que estar com os fariseus. Estar com Cristo é melhor do que nós como estávamos no mundo. Bebia, fumava, adulterava, mentia, fazia coisas erradas, mas com Cristo é diferente. Nós temos paz. Quando eu falei para os irmãos aqui, que eu saí de manhã, daqui da igreja, saí daqui feliz, porque aquilo me encheu, aquilo me completou a minha vida, a minha alma naquele momento, nesse dia todo, para que eu possa chegar até esse momento de estar pregando a palavra de Deus. Só agradeço a Deus, porque capacidade eu não tenho, conhecimento eu não tenho, poder eu não tenho, se Deus não me der. Então nós precisamos reconhecer que somos fracos, somos falhos, temos um pedacinho de Saulo de Tarso, mas somos agora convertidos através do Espírito Santo de Deus, para que possamos ter uma vida plena diante de Deus e diante da igreja. E finalmente, Jeremias 18. Jeremias 18. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia aqui. Restauração. Precisa ser restaurado. Eu preciso ser restaurado cada dia, cada momento. E Deus faz essas coisas em nossas vidas. Restaurar as pessoas. Ser mais sábio, ser mais crente, ter mais vida no altar do Senhor. Saulo, na história de muitas pessoas, no pensamento de pessoas, não podia ser restaurado. Mas ele fala aqui, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te fareis ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, e eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Quebrou o vaso, o Saulo de Tarso estava quebrado, o barro estava seco. A Bíblia não diz assim que o oleiro molhou o barro, não. Daquele mesmo barro, ele fez outro vaso. Então precisamos entender o seguinte, que o vaso que somos nós, pela misericórdia de Deus, muitos aqui foram quebrados e hoje estão restaurados. Muitos que estão quebrados, Deus pode restaurar a partir do momento que tem um encontro com Deus, como Saulo teve um encontro com Deus, foi restaurado e passou a ser o maior pregador de todos os tempos. 13 livros maravilhosos que todas as igrejas, todo mundo lê as cartas de Paulo para a glória de Deus. Pastor Daniel.